Olá, bem-vindos ao programa O Caminho, Café com José. Hoje tenho aqui o meu copo de café, no último programa esquecemos de pôr, portanto, aqui tenho. Antes de começar o programa, queria começar por uma oração. Senhor, abri os nossos olhos para que possa contemplar as maravilhas da vossa palavra e que a vossa palavra seja um farol para os nossos passos e uma luz para os nossos caminhos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na última semana, pois, falámos dos dois caminhos, foi o título do programa. Falei-vos da história aqui há uns anos em que eu e os meus camaradas se perdemos nas montanhas e encontramos um guarda florestal que nos indicou o caminho para a povoação que queríamos seguir. Acontece que estávamos perdidos e ele deu-nos dois caminhos para lá poder chegar a essa localidade. Disse-nos primeiro, este caminho vai aqui por as planícies e tem vários cursos de água, com certeza se vão perder e nunca chegarão ao destino. Por sua vez, disse este segundo, que vai pela parte da montanha, é mais pedregoso, mais longo, mais difícil, mas com certeza vos leva ao caminho pelo cimo da montanha, pois avistaram essa localidade. E perguntámos-lhe como é que sabe se vamos chegar ao nosso destino. E ele disse-nos que ele já percorreu esse caminho várias vezes. Ora, esse caminho o Senhor diz que percorreu o caminho, que percorreu o nosso caminho é o Jesus Cristo. Ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então eu pus essas escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 14 e no verso 6. Portanto, foi a mensagem que demos na semana passada. Ora, esta semana a mensagem que vamos transmitir é a mensagem, o caminho já sabemos que é Jesus, agora a maneira de entrar nesse caminho, pois Jesus dá-nos o convite para entrarmos nesse caminho que Ele próprio percorreu quando a sua vida, a morte, a sua ressurreição, quando já abriu o nosso caminho para nós. Vamos começar com umas escrituras, com as Sagradas Escrituras do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Ora, como disse, vou dar um bocadinho de tempo para vocês que estáis a ver aí, ou no computador ou na Bíblia, poder seguir conosco. Portanto, eu falei no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, de São Mateus. É o primeiro dos Evangelhos e é o primeiro livro do Novo Testamento. Ora, aqui está, vamos ao capítulo 5 e vamos ir ao verso do 1 ao verso 12. Este é inserido no Sermão da Montanha e eu tive o privilégio, aqui há uns anos atrás, de estar no Israel e ler esta mesma passagem onde Jesus, naquela área, deu este discurso e víamos o mar da Galileia. Foi um momento excepcional, especialmente para mim. O Sermão da Montanha. Ao ver a multidão, subiu a um monte e depois de se ter sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Tomando então a palavra, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem,
e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrei-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguiram os profetas que os precederam. Ora, aqui está, meus ouvintes, esta é a mensagem que Jesus nos convida. Ora, quem convida? No segundo verso, os pobres, que serão, porque deles é o reino dos céus. No segundo tem aqueles que sofrem por justiça, aqueles que sofrem como muitos que não têm trabalho, estão nos hospitais, nas prisões, aqueles que vão com doenças, que têm familiares, que perderam familiares. Todos são esses que Jesus convida a vir ao seu reino. Ele diz: sejam bem-aventurados aqueles que vêm ao meu reino, os que choram, os que sofrem injustiças, aqueles que têm fardos pesados em si. São nosso Senhor Jesus Cristo convida-os a todos. E agora vamos passar o convite que Jesus nos dá neste mesmo Evangelho, no capítulo 11, no verso 28 e 30. Ora, vamos no capítulo 11, estamos no 5, 6, 7, 9, 10 e 11. Ora, aqui estamos. E o Senhor diz-nos: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e aliviar-vos-ei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e achareis alívio para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma promessa do Senhor na sua palavra, que nos diz aqui a canga e que Deus que nos dá o resto, a paz. Nós, quando estamos aqui, vocês que sabem, em Portugal, quando aparelhamos dois animais, os dois têm que puxar para o mesmo lado. Ora, Jesus convida-nos a ser aparelhado com Ele, portanto, Ele ajuda-nos a puxar a carga, a levar-nos o nosso fardo ser mais leve e entretanto, a sua paz que nos vai dar quando nós o procuramos. Isso é que o mais importante. Temos que procurar com fé. E no livro dos Hebreus diz-nos que sem fé é impossível obedecer a Deus. Ora, vamos lá ver o que nos diz no livro dos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Ora, aqui está, nos Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que é remunerador daqueles que o procuram. Isto é um fundamento da fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Temos que acreditar que existe um Deus e, como diz o verso, que Ele existe e que é remunerador, que dá àqueles que o procuram, aqueles que procuram de todo o coração e buscam o Senhor, sempre o encontrais. Na Epístola de São Paulo, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, São Paulo aos Romanos é depois do livro dos Atos dos Apóstolos. Ora, aqui está no capítulo 10. Mas a justiça, vamos começar no verso 9, no verso 8. Mas que diz a Escritura? Perto de ti está a palavra, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que nós pregamos. Porque se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para alcançar a justiça e com a boca se confessa
para alcançar a salvação. Pois a Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido. Não há distinção entre o judeu e o grego, visto ser o mesmo Senhor, o Senhor de todos, para que todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui está mais uma promessa que o Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor. Deu o exemplo na semana passada, que o bom ladrão, quando esteve prestes a ser crucificado, o que é que ele disse ao Senhor? Senhor, lembrai-vos de mim quando entrais no vosso reino. E ele respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a oração que ele naquele momento, porque o tempo era muito curto, e nesse momento pediu essa oração ao Senhor, e o Senhor concedeu. Ora, vamos agora ao Evangelho de São Lucas, para falarmos a quem o reino foi aberto a todos nós. Primeiro vamos lembrar as primeiras pessoas que Jesus convidou. Lembram-se quando Jesus nasceu em Belém, na Judeia? Quando o anjo afirmou a mensagem, da primeira que o Senhor enviou, os anjos enviaram, foram aqueles pastores que estavam naquelas localidades na região de Belém e estavam a guardar os seus gados de noite. E o primeiro pessoas que o anjo revelou hoje, na cidade de David, deu-vos uma grande notícia: um Salvador veio ao mundo, é o Cristo o Senhor. Então os pastores foram visitar mais tarde uns magos vindo do Oriente, ninguém sabe sobretudo onde vieram. Eram pessoas ricas e traziam tesouros de ouro, incenso e mirra, traziam isso para oferecer ao Senhor. Eram reis. Tanto Jesus revelou-se primeiro aos pastores, aos simples, e depois àqueles aos reis da terra. Portanto, ele é o Salvador, desde aquele dos mais simples ao mais rico, porque nele não há distinção de pessoas. Ele é o Salvador de todos. Mas o Senhor, quando começou o seu público ministério na Galileia, primeiro veio à sua terra depois de ser tentado por o diabo no deserto. O deserto é uma terra árida na Judéia. Nós muitas vezes pensamos que o deserto é como na Amazónia ou naquelas onde há muita vegetação, mas o deserto da Judéia é areia e muito pó e pedra. Praticamente nada existe lá, só no tempo das chuvas, no inverno é que há uma pequena vegetação. Mas vamos ao Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. São Lucas, capítulo 4. São Lucas é o terceiro Evangelho. E vamos ao capítulo 4. E vamos... o do ministério de Jesus, quando começou na Galileia. Início da pregação messiânica. Impelido pelo Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas que todos o elogiavam. A fama dele propagou-se porque Jesus começou a curar os leprosos, aqueles que tinham enfermidades, doenças, multiplicou o pão, todos aqueles que tinham problemas, os que vieram ao Senhor, o Senhor... todos os que vieram nunca deixou de assistir a nenhum deles. Mas isto foi quando veio à sinagoga em Nazaré. E veio a Nazaré onde se tinha criado. Jesus foi criado na Nazaré com a sua mãe Maria, com o pai José, e viveu lá quando veio do Egito, quando Herodes o queria matar. Portanto, quando veio do Egito, Jesus viveu na Galileia até talvez quando tivesse 30 anos, quando ele começou o seu público ministério. Ora, aqui temos Jesus em Nazaré. E veio a Nazaré, onde se tinha criado, e segundo o seu costume, entrou no dia de sábado na sinagoga, levantou-se para ler. Ora,
os judeus, como sabem, vão os seus serviços ao sábado, e Jesus foi criado como um judeu nas tradições da fé judaica. Portanto, levantou-se para ler. Isto quando aqueles que vão às sinagogas sabem que qualquer um pode levantar-se para ler as Escrituras, e depois, quando lê as Escrituras, lê e depois faz uma proclamation daquilo que leu às pessoas que estão na sinagoga. É precisamente aquilo que ele fez aqui nesta situação. Então entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e desenrolando, deparou-se para a passagem que está escrito. Ora, o livro eles chamavam-se os scrolls, lembram-se aqueles mapas que havia nas escolas, na quarta classe, aqueles mapas grandes que enrolavam. Isso é como fosse um scroll, tinha lá a palavra de Deus escrita, mas Jesus logo olhou e viu essa passagem, porque ele sabia de cor, evidentemente. E entregaram o livro do profeta Isaías, e desenrolando, deparou-se a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, e aos cegos o recobrar da vista, e mandar em liberdade os oprimidos, e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao empregado e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos cravados nele. Começou então a dizer-lhes: cumpriu-se hoje esta passagem de Escritura que estáis a ouvir. Isto devia chocar aqueles os habitantes de Nazaré que viram crescer o Nosso Senhor como filho do carpinteiro e Maria, e nesta altura Jesus disse que esta passagem que estou a ler hoje cumpriu-se. Ora, esta passagem é uma passagem do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que Jesus naquele momento leu a dizer: eu sou o Messias, eu sou este que cumpriu. Hoje se vai cumprir esta palavra. Ora, vamos voltar ao Antigo Testamento, esta mesma leitura que o Senhor proferiu em Isaías 61. Isaías é o primeiro dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ora, no capítulo 61, aqui temos a passagem que o Senhor leu na sinagoga e na sua terra onde viveu, em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas viveu como desde a sua infância até começar o público ministério dele em Nazaré. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me enviou a levar a boa nova aos que sofrem, a curar os corações despedaçados e a anunciar a amnistia aos cativos e a liberdade aos prisioneiros. Foi esta passagem que o Senhor leu. Portanto, o Senhor convidou os pobres, os ricos, os magos do Oriente, os pastores, e no seu público ministério, os pescadores, todos aqueles que enviou a mensagem de salvação, todos aqueles que Jesus convidou. Ele convida-nos a entrar no seu reino, como vos li no Evangelho na carta aos Romanos, onde todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos para que pudéssemos adquirir a salvação, temos que orar e pedir ao Senhor que venha à nossa vida. Uma oração como esta: Senhor, eu sei que não me posso salvar, eu que tenho pecados, venha à minha vida, perdoai-me os meus pecados e ponha-me o vosso Espírito em mim. Dessa oração para começar, vós que nunca ouviste falar da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, o poder está na palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder porque foi o Espírito Santo que usou os autores dos Evangelhos para que escrevessem como o Senhor ordenou. O Senhor sempre usou
mulheres, homens para escrever a palavra, mas foram sempre movimentados pelo Espírito Santo. O Senhor usa os nossos dons, os nossos talentos, mas a palavra vem inspirada pelo Espírito Santo. Por isso é que a palavra de Deus tem poder. E quando temos a palavra de Deus, pois temos aquela sensação de paz nos nossos corações, porque a palavra de Deus conforta-nos, especialmente o livro dos Salmos, que o Senhor, escritos centenas de anos ou milhares de anos, lembra-se do rei David, que escreveu a maior parte dos Salmos, o rei Salomão, e o rei David, na maior parte dos seus salmos, vê-se quando ele estava na montanha, quando tudo corria bem, quando tudo e também tem os salmos quando pecou gravemente, como o Salmo 51, mas sempre deu graças a Deus, né? Quando estava no alto e quando estava no baixo, quando estava na montanha e quando estava no vale. Agora vamos ler a maneira como temos que orar ao Senhor, para que o Senhor venha na nossa vida para nos confortar. Isto é no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Ora, São Lucas, vamos outra vez ao Novo Testamento, ao terceiro Evangelho. No capítulo 11, no versículo no 5 a 13. Esta é a parábola que o nosso Senhor nos ensina sobre a oração, da maneira como devemos orar. Ele ensinou-nos o Pai Nosso, foi o nosso Senhor que nos ensinou essa oração, a palavra sobre a oração. Disse-lhe ainda: se algum de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou agora de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. E Jesus disse: eu vos digo, embora não se levante para lhes dar, por ser seu amigo, ao menos levantar-se-á e dar-lhe tudo o que precisar. Digo-vos: pedi e dar-se-vos-á, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E o que bate, abrir-se-á. Quando de vós o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vós sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Esta é a oração que o Senhor nos ensinou para persistir na oração. Por vezes nós oramos por alguém da família que está doente, ou pedimos a oração porque não temos trabalho, ou um trabalho, e a resposta, por vezes não temos logo a resposta que queremos, mas que é que nos diz a palavra de Deus? É como bater à porta, tornai a insistir. Digo-vos, pois, pedi, aí está, dar-se-vos-á. Procurai e achareis, e batei, e a porta abrir-se-á. Aquele que bate, a porta abrir-se-á. Aqui é a persistência na oração. Todo aquele que procurar no nosso Senhor Jesus Cristo encontrará. Se procurar de todo o coração, não há nenhum indivíduo, homem ou mulher, que viva nesta terra, que procure o Senhor de todo o seu coração, que o Senhor feche a porta a ele. O que é que nos diz a palavra? Bate e a porta abre-se. Procura e achais. E é precisamente aquilo que ele nos diz. É o convite que nos diz: venham a mim, todos vós que estáis cansados, que tendes o
fardos pesados, doenças, opressão, aqueles que estão perseguidos por todo o mundo pela sua fé, por o testemunho que dão do Senhor. Aqui nós podemos, de graças a Deus, porque estamos num país em que podemos expressar a palavra de Deus sem ter problemas. Podemos ser criticados, mas não, tão pouco somos postos à morte, mas temos irmãos e irmãs que vivem em vários países do mundo, no Médio Oriente, em África, e nas Américas também, que são perseguidos e por vezes são postos à morte por darem testemunho da palavra do Senhor. Só por o facto de vivermos nesta nação, termos a vantagem, a prosperidade, a economia, temos uma Bíblia por toda, não sei qual é, por cada almoço, por cada 50 habitantes temos uma Bíblia, temos uma igreja em cada esquina, o Evangelho é proclamado na televisão, agora nem no telefone, na internet, nas igrejas. Temos mais vantagem que todos os outros países, especialmente países que nem sequer têm a Bíblia. Só por isso podemos dar graças ao Senhor por vivermos nesta nação, e peço esta oração ao Senhor, que o Senhor continue a abençoar esta nação, que acolhe refugiados de toda a parte do mundo, imigrantes como eu e outros como eu, que tentaram vir aqui para ter uma vida melhor. E o Senhor sempre, quando a nação é fiel à sua palavra, o Senhor sempre os abençoa. E esta nação tem sido abençoada desde o seu início, desde 1776, e até o dia de hoje, as pessoas que dão, especialmente quando há um tremor de terra ou há um problema, esta nação, especialmente aqueles que os membros das igrejas são os primeiros sempre a dar, os voluntários que vão onde há estes desastres naturais e onde há por vezes fome, os missionários e todos aqueles que proclamam a palavra de Deus. Nem só proclamamos a palavra de Deus por escrito da Bíblia, podemos proclamar assistir aqueles nos hospitais, dar comida aos pobres, aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão nestas circunstâncias, são aqueles que precisam do Evangelho. E o Evangelho é a palavra de Deus, não se deixa acorrentar, como o apóstolo Paulo disse nas suas epístolas. A palavra de Deus vai por todo o mundo, especialmente hoje em dia, onde a tecnologia vai a todos os quatro cantos da terra. E a palavra de Deus tem o poder de converter, fazer a convicção das pessoas. Porque quando nós vamos no caminho errado, o Senhor aponta-nos, a sua palavra aponta-nos sempre para o caminho certo. E esse caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, esta é a mensagem do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreveu nos livros do Romano, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles que o procuraram desde os primeiros discípulos até hoje, nenhum deles se voltou para trás. Sobretudo quando no começo da igreja, os discípulos, e quando o Evangelho estava a ser proclamado em Jerusalém, onde o Pedro e os outros começaram então a perseguição, e nessa altura veio ao templo um etíope, ninguém sabe de onde, precisamente, mas do norte da África, e veio a Jerusalém para orar no templo e buscava o Senhor. Vamos ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Ora, no livro dos Atos, capítulo 8.
É que aqueles que sempre procuram o Senhor encontram. Eu quero tirar esta passagem das Escrituras para verem. Este indivíduo era um indivíduo que ninguém sabia a mensagem do Evangelho, mas sobretudo veio a Jerusalém e veio... Agora vamos ler muito rápido nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Ora, aqui estamos. Isto era Filipe e o eunuco etíope. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse: põe-te a caminho e dirige-te para sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, qual se encontra deserta. Ele pôs-se a caminho e foi para lá. Ora, um etíope eunuco, alto funcionário da rainha Candace da Etiópia, e surpreendendo todos os seus tesouros, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém, regressava, na mesma altura, sentando no carro a ler o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: vai e acompanha aquele carro. Filipe, correndo, ouviu o etíope ler a profecia do profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes porventura o que estás a ler? E como poderei eu compreender? Respondeu: se alguém preciso que alguém me oriente. E convidou Filipe a subir e sentar-se com ele. E a passagem da Escritura que estava a ler era a seguinte: era sobre Isaías 50, o capítulo 53. Como a ovelha foi levada ao matadouro, e como o cordeiro em voz diante daqueles que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na humilhação se consumou o seu julgamento. E quem poderá contar a sua geração? Pois da terra foi tirada da sua vida. Dirigindo-se a Filipe, disse-lhe: peço que me digas de quem fala o profeta, de si mesmo ou de outra pessoa. E então Filipe tomou a palavra e, partindo desta passagem de Escritura, anunciou-lhe Jesus. Pelo caminho foram encontrar uma nascente de água. E o eunuco disse: está ali água que a me impede de ser batizado. Ora, este eunuco veio da Etiópia e procurou o Senhor no templo. Não o encontrou lá no templo, mas o Senhor mandou Filipe com a sua mensagem de salvação, que ele estava a ler o profeta Isaías, que um dos profetas, o profeta do filho do Senhor, e o profeta indicou-lhe o verdadeiro caminho. Ora, vós que não sabeis ainda o caminho, buscai o Senhor. Como este indivíduo que veio da África o encontrou, vós também o podeis encontrar. Para que o podeis encontrar, basta esta oração, como o Senhor ensinou àquele indivíduo que foi ao templo orar: Senhor, tem compaixão de mim, um pecador. Esta é a oração que eu deixo-vos nesta semana, e espero que vos tenha agradado a mensagem do Evangelho. E espero-vos ver na próxima semana, e que o Deus abençoe e tenham uma boa semana. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.